Falando agora sobre esse momento de Série B, o Goiás na sexta colocação, com um jogo a menos e tendo o Vila Nova dentro do G4. Eu sei que não é um tema que eu costumo falar muito aqui no canal, às vezes eu até tento evitar um pouco essa questão de mencionar rival, de comparar fase, etc. Só que é uma coisa que já está latente nos últimos anos e que nessa temporada, eu penso que assim como o Vila Nova e o Atlético eles disputaram, né, a posição no G4 no ano passado da Série B, eu tenho a sensação de que esse ano vai ser Goiás e Vila Nova. Assim como foi, por exemplo, né, em 1999, mas em um outro formato naquela época. Então, assim, eu penso que deste momento, o acesso para o Goiás, ele é uma coisa assim, é, que não acontecer nesse ano. Por quê? Eu penso que a chance do Vila subir nessa temporada, ela é boa, tá? Existe essa possibilidade, e se não acontecer nesse ano, convenhamos, o Vila aprendeu a receita da Série B, tá? Já é o segundo ano, para não dizer o terceiro, se a gente pegar aquele segundo turno do Vila Nova, já lá na Série B de 2022, foi boa, né? Um time que foge do Z4. Então, não é mais aquele Vila Nova que deve todo mundo, um clube bagunçado, um clube desorganizado. A questão, tá? Chegar na Série A não é o mais difícil. Eu já falei isso aqui no canal. Uma hora o Vila vai acertar um time e vai subir para a Série A. Isso faz parte do futebol, tá? O Vila não é um clube, sei lá, não é a Aparecidense, não é um Brusque. Não, o Vila tem uma estrutura maior do que isso. Só que o errado da história, da gente viver nesse sufoco, porque, cara, você pode falar que não importa, etc., mas ver o Vila Nova em quarto lugar e o Goiás em sexto ou em oitavo, é ruim, cara, é ruim pra cacete. E só de pensar numa possibilidade do Goiás, que sempre foi o grande clube do Centro-Oeste brasileiro, que pode estar em decadência nos últimos anos, mas pior do que o Vila a gente nunca foi ainda, tá? E isso pode acontecer, por exemplo, em um eventual acesso. Por isso é muito importante o Goiás voltar para a Série A. É óbvio, independente se o Vila estivesse em primeiro, em segundo, em décimo, na zona de rebaixamento, não importa, o Goiás precisaria subir. Só que penso que este momento agora, indo para o segundo turno, tem o jogo aqui na Serrinha, inclusive, né, contra o Vila Nova, o clássico vai ser no Ailê Pinheiro agora no segundo turno, o Goiás precisa colocar o futebol goiano no seu lugar. O Atlético deve ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, e eu penso que para a Série A do ano que vem só sobra uma vaga para os três goianos, né? Óbvio que o Goiás e o Vila não competem com o Atlético nessa temporada, por vaga no ano que vem, mas penso que para o Atlético ficar agora é muito difícil. E o Vila Nova com o Goiás, eu acho muito difícil a combinação dos dois subirem, tá? Por isso que eu coloco isso. Eu vejo uma disputa acirradíssima. Goiás, Vila Nova, Ceará, Avaí lutando, seja pela terceira ou a quarta colocação da Série B. O Goiás pode disparar e brigar pelo título ainda? Talvez, tá? Mas eu não colocaria tanta expectativa assim ainda não. Vamos passo a passo. Mas nesta cabeça ali dentro do G4, o Goiás precisa lutar. Você acha que o Vila Nova motiva o Goiás a fazer uma campanha melhor na Série B? Eu penso que o Goiás ele já tem um rival à altura, um rival de respeito, desde 2010, né? Desde 2011, que é o Atlético Goianiense quando volta para a Série A. E assim, sendo honesto, eu não vejo que a diretoria do Goiás se incomodou com o Atlético, como deveria ter se incomodado na questão de perder um pouco desse protagonismo. Então assim, foi um Goiás que diminuiu nesses anos que o Atlético deu uma crescida. E ainda assim, as campanhas do Atlético em comparação com o Goiás nos últimos 10 anos, o Goiás ainda assim consegue uma vantagem. Então, o topo do Atlético ele não foi maior do que o do Goiás, por exemplo. Ainda assim, eu penso que na Série B é um cenário diferente, tá? Para um Goiás que vê o seu rival lutando, disputando essa posição e precisa, tá? O Goiás é o grande clube do Centro-Oeste brasileiro, o Goiás é a principal marca do futebol goiano, do esporte goiano. Para isso, ele precisa colocar esse respeito. E esse respeito ele se faz jogando, né? O Vila Nova conseguiu montar um time que tudo deu certo nessa temporada. É um elenco fragilizado, um elenco que, para mim, com todo respeito, não estou tirando sarro aqui do Vila Nova, não. Mas era um time para brigar contra o Z4, tá? Se pegar peça por peça, nome por nome, técnico, orçamento, faz parte. Só que a Série B não é só dinheiro. A Série B ela não é apenas a contratação dos melhores jogadores. É uma competição muito maluca. E você encaixando um time, encaixando um técnico, pegando uma sequência e fazendo uma boa campanha em casa, você vai brigar. Tá? Não é diferente dessa temporada. Penso que o Goiás não deve se comparar aos padrões do Vila Nova, porque os padrões do rival são menores, tá? Só que nessa temporada eu vejo que vai dar uma briga boa. Assim como foi Vila Nova e Atlético no ano passado, eu prevejo sim, tá? Daqui pra frente, um Goiás e Vila Nova lutando ponto a ponto, posição por posição, para brigar por esse G4. Quer dizer que 3 clubes já subiram? Não acho, tá? Mas infelizmente um Novo Horizontino ou Mirassol
eles vão subir, tá? Infelizmente nessa temporada eu acho que vai acontecer. Não gosto disso, respeito os trabalhos deles, mas para mim você tirar um Goiás, um Ceará, um Sport, é óbvio, é dentro de campo, eles merecem, ok? Não tô falando disso. Só que é sem graça, tá? Não vamos mentir aqui não. Você vê um Novo Horizontino, um Mirassol já na Série B, já é sem graça. Quanto mais na Série A, tá? Todos os times, com todo respeito, tá? O interior de São Paulo, mas quase todos eles são sem graça, tá? Acho que aí tirando a Ponte Preta e o Guarani, tudo bem, é legal, às vezes você vê um futebol diferente numa cidade para levar um público, mas assim, sabe, o Mirassol ele não tem uma história do Goiás, do Coritiba, do Vila Nova, de quase 100 anos de história, tá? A gente não sabe se daqui 5, 10 anos vai parar o investimento e aí vai ser um novo Barueri, um novo Oeste. Eu acho que isso que é o que às vezes chateia o torcedor, né? Ao ver a tabela de classificação. Não quer dizer que eles já subiram, não, tá? Mas penso sim que uma das vagas já está aí, tá? Com o Santos, outra com o Mirassol ou o Novo Horizontino, e penso que o Goiás vai disputar aí com o Vila Nova, o Sport acho que sobe também, o América é um candidato forte, o Ceará já está chegando de novo, vai ser um segundo turno bastante maluco. Não dá para descartar ainda o Coritiba, que é uma camisa pesada nessa Série B, talvez um Avaí, vamos ver, tá? Não é fácil. Sobre probabilidades, eu quero trazer aqui para vocês, né, já que eu levantei essa bola de Vila Nova, de Goiás, de Atlético, né? O futebol goiano também vendo quem vai ser o representante na Série A do ano que vem. Eu sei que é pouco, né? A gente chegar na Série A sempre pensando, né, com o mesmo objetivo de permanência, só que é 1000 vezes melhor você chegar na Série A, subir e cair todo ano, do que ficar, por exemplo, igual tá o CRB e o Guarani há quase 10 anos. Tá, na Série B do Campeonato Brasileiro, a Série B não compensa, ela não te dá visibilidade, não te dá dinheiro, não te revela grandes jogadores, então assim, você fica empacado no mesmo lugar. Se for para um clube menor que está reconstruindo, igual, por exemplo, para o Brusque, que é uma competição que ainda é valiosa, para o Amazonas está chegando agora, para o Operário, né? O Operário já está aí há alguns anos na segunda divisão, mas por que não pensar com algo a mais? Mas para o Goiás, para o Sport, para o Coritiba, para o Avaí, para o Atlético, enfim, é uma competição desastrosa. Então, assim, nem pensar. Até eu prefiro ir para a Série A, perder todos os jogos e voltar para a Série B, do que ficar 2, 3, 4 anos em meio de tabela da segunda divisão. Hoje, a UFMG, ela diz o seguinte. Classificação para a primeira divisão, né? Hoje, com 62 pontos, o clube tem 97% de chance de subir. É muito alto, tá? É muito alto para pouco ponto. Por exemplo, 61 pontos, hoje a UFMG está dando 97, cara. 97 com 62 pontos é muito ponto, cara. 61 pontos, 92%. 63, que a gente coloca naquele limite mínimo, né? Tá com 99,05. É muita coisa, tá? Muita coisa. Ou seja, isso é bom. Isso mostra que o Goiás não vai precisar, por exemplo, de 67, tá? De 65 pontos para chegar à Série A. Hoje o Goiás tem 32, com um jogo a menos. 21ª rodada. Estamos falando aí de 16 jogos ainda pela frente. 17, né? 17 jogos pela frente. O Goiás teria que vencer. O Goiás teria que... Deixa eu pegar uma calculadora aqui, que já é quase meia-noite. Já gravei 7 vídeos hoje. Não tá fácil não, vamos lá. 32 pontos tem o Goiás hoje. Eu vou colocar essa margem de 63 pra gente ter pelo menos uma gordurinha, né? 32 menos 63, falta tudo de novo. 31 pontos. 31 pontos, estamos falando aí mais ou menos, vamos colocar 10 vitórias garante, né? Mas vamos colocar aí umas 8 vitórias, né? 8 vitórias, o Goiás conseguiria chegar a 24. 24 para 31 ainda faltaria 7, né? Mas enfim, 8 vitórias e 7 empates é um número que o Goiás poderia sim, tá? Em 15 jogos, mas aí perderia muito pouco, né? Vamos aumentar um pouquinho então. Colocar aí 9 vitórias, né? 9 vitórias o Goiás chegaria a 27. 27 para 31, falta 4. Então, 9 vitórias e 4 empates em 17 jogos. Ainda sobraria 4 derrotas, né? É poucas derrotas, tá? Sendo sincero aqui com vocês. O Goiás ele não pode perder muitos jogos. E por que eu coloco que é pouco? É uma margem de erro pequena. Porque os próximos jogos do Goiás, passando essa sequência difícil, então vamos colocar nessa faixa do Goiás não poder perder nem mais 4 jogos. Colocar estourando 4, né? O Goiás não pode perder, por exemplo, 5. Senão vai ter que vencer um número muito assustador de jogos, tá?
A gente ainda tem o Sport lá. Esse é um jogo que eu acho difícil pontuar. Tem um América fora. Basicamente esses. Mas, por exemplo, perder para um Santos em casa seria o fim do mundo? Eu acho que não. Então, a margem de erro, ela é curta, tá? Ela é curta e o Goiás ele já perdeu ponto demais. Então, tá aí essa importância, tá? Vamos voltar aqui para essa matemática, então. A 21ª rodada, né? Estamos agora, o Goiás completou 21 jogos, melhor dizendo. Ainda tem pela frente, dos 38 jogos, o Goiás ainda tem mais 17 partidas pela frente. 9 vitórias e 4 empates, o Goiás chegaria a 31 pontos a mais, ou seja, até 63 na tabela de classificação. 9 vitórias e 4 empates, estamos falando aí de 13 jogos, 13 menos 17, sobra 4. Né? 13, 14, 15, 16, 17, 4 derrotas. É pouco. É um Goiás que terá que fazer esse segundo turno basicamente impecável. Faz parte, um time que não conseguiu encaixar, né? Ou encaixou e desencaixou. Né? Se hoje chegar a 63 pontos, volta a dizer, segundo a UFMG, 99% de chance de chegar à Série A. E tendo o concorrente, que é o Vila Nova, mas eu não importo, mas eu não ligo. Não vamos mentir, né, gente? É ruim, tá? É ruim você sempre ser tratado como o maior, e de fato o Goiás, desde quando a gente entende por esse modelo de futebol brasileiro, o Goiás sempre foi o maior destaque aqui no Centro-Oeste brasileiro. Você vê um adversário menor do que você, com a torcida menor, com um investimento menor, estando acima na tabela de classificação, pô, cara, não tem jeito, a gente não pode mentir. Se fosse um Goiás na primeira colocação e o Vila em terceiro, tudo bem, mas como eu falei, eu acho difícil conseguir subir os dois, tá? Não em termos de qualidade, mas de probabilidade mesmo, olhando na tabela de classificação. Pode acontecer? Seria muito legal, tá? Seria muito legal. Só que, se isso for para acontecer, eu peço que aconteça com uma rodada de antecedência o acesso do Goiás. Porque se chegar na última rodada, o Goiás precisar subir junto com o Vila, por exemplo, rapaz, é emoção demais, tá? E assim, volto a dizer, o Vila subir para a Série A, não tem nada demais. Tá? Acho que qualquer adversário, uma hora pode chegar. O Cuiabá jogou a Série A, o CSA, o Paraná, o Barueri. A questão é que o Goiás não deveria ser esse clube que hoje se transformou em um ioiô, né? Que vai para a Série A, não está conseguindo passar nem 2 anos mais na elite do futebol brasileiro, 2, 3 anos, e acaba retornando para a Série B. Isso que não deveria acontecer com o Goiás, mas em termos de acesso, é sempre bom pensar em um futebol goiano mais forte, acho que isso passa também. O Atlético hoje é um clube estabelecido, o Vila Nova hoje é um clube organizado. Se não subir nesse ano, tá? Vamos preparar, digamos, a rivalidade, vamos deixar um pouco o clubismo de lado. Quando isso acontecer, eu espero que seja um Goiás mais profissional, um Goiás mais coeso, que esteja há mais tempo na Série A do Brasileirão, e se for para acontecer nessa temporada, pelo amor de Deus, que o Goiás consiga subir junto, tá? Porque se acontece, o Goiás ficar na Série B, um Vila na Série A, assim, isso já aconteceu 1 milhão de vezes com o Goiás estando na Série A. A primeira vez que acontece o contrário, acho que é muita humilhação para o torcedor. Volto a dizer, eu não tenho nada contra assim o futebol goiano, eu torço, tá? Eu torço para que tenha assim uma marca forte, só que eu jamais vou falar que seria bom ter o Vila na Série A, porque o Goiás nunca aprendeu, por exemplo, o Goiás nunca se incomodou com o Atlético, né? E em termos de mudar, de pensar em crescer, de sair do lugar, não. E não penso que vai ser isso com o Vila Nova também. Tá sendo bem honesto aqui com vocês. Então, se for para passar sofrimento, ver um rival em uma Série A, espero que o Goiás esteja junto. Deixa eu ler aqui alguns comentários de vocês e faça sua aposta na Pix Brasil pelo link aqui embaixo na descrição, R$20 de graça, o nosso apoiador aqui do canal.